Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de novembro de 2010, quarta-feira. O verbete é 1743, 4 páginas, 48 elogios e 7 máximas. O tema, ancoragem consciencial externa. Este é o terceiro tipo de ancoragem, que é o mais, vamos dizer, menos desenvolvido, o mais primário. Agora, ele está dentro da intrafisicologia. Definição. A ancoragem consciencial externa é a fixação intrafísica da consciência por meio do corpo humano, a existência nessa dimensão material, a fim de executar a autoprogramação existencial quando em nível intermissivista. A ancoragem autopensênica na vida diária. A fixação domiciliar. A base intrafísica constituindo a ancoragem externa da consciência. A ancoragem positiva ou negativa da vida pessoal da consciência. A ancoragem consciencial no espaço-tempo. A ancoragem inteligente no presente e futuro. Os pontos de ancoragem intrafísicos. A ocupação laboral. O círculo de amizades. A dupla evolutiva. As vinculações afetivas e intelectuais. A desancoragem intrafísica temporária a cada dessoma. A desancoragem planetária definitiva na passagem a CL. O autodomínio bioenergético facilitando a existência intrafísica. Na argumentologia tem a caracterologia com 2 categorias básicas da ancoragem consciencial externa, de acordo com o perfil da consciência. Na tendenciologia, que é um tópico na frente, nós falamos entre perambular e ancorar. No processo da remissiologia, a listagem de 15, nós destacamos ancoragem consciencial íntima, biofilia, automóvel, fixação e radicação vitalícia na cognópolis. Frase enfática. A ancoragem consciencial externa é a condição mais primária existente por introduzir a consciência na condição do corpo humano, o mais evoluído dos corpos vivos, mas ainda muito animalizado. Você ancora a própria consciência apenas na vida externa ou já emprega outra ancoragem consciencial? Qual? Agora, pergunta. Recentemente, enquanto fazia o EV, fiquei desejando ver um amparador. Era noite, estava deitado na cama de olhos fechados e com a luz apagada. Quando abri os olhos, consegui ver na minha frente algo que parecia uma cabeça, claro, mas sem cores, e, portanto, identificável. Ao meu lado, eu vi algo como uma nuvem muito próximo ao meu corpo, dava até a impressão que estava grudado, mais escuro que o ambiente do quarto. Seria o primeiro amparador e o segundo assediador, ou ambos podem ser assediadores. Estou lendo o livro Contrapontos do Parapsiquismo e estou mudando meus hábitos para livrar-me do assédio. Primeira coisa, se de ver quais foram as suas impressões, as sensações, foram agradáveis ou desagradáveis. Aí tem que ver se foi amparador ou assediador. Percebi que em algumas ocasiões penso estar falando uma palavra e pronuncio outra, que às vezes não tem nenhuma correlação com o contexto. Embora não seja frequente, esse fato está me incomodando. Seria algo puramente somático ou poderia ser de outra origem? Qual? Poderia ser uma forma de autodesorganização pensênica? Quais seriam as medidas tomadas pelo senhor se isso estivesse ocorrendo consigo? Primeira coisa, eu iria ver se isso era estafa mental. Em que circunstância isso ocorreu? Você estava cansado? Já tinha trabalhado durante muito tempo? Que às vezes tem essas coisas. Isso aí é um problema de confusão mental pequena que dá por estafa. Todo mundo passa por isso. Agora, se isso aí está sendo continuado, aí já começa a ver que aí entra as dislexia, disgrafia, diz isso, diz aquilo, distimia, diz um monte de coisa, precisa de ver. Mas a primeira coisa é ver a estafa. Já ouvi o senhor dar umas dicas bem práticas para ajudar quem tem vontade débil. Como, por exemplo, se livrar dos bagulhos energéticos e tomar vergonha na cara. Existe alguma dica para quem tem problema de afetividade e quer mudar essa condição? Para mim é difícil ter e manter bons amigos.
Olha, a vergonha na cara já serve para você. Muitas vezes percebo que não tem interesse pelas pessoas. É outra coisa também. Você tem interesse por quê? Você gosta de bicho? Gosta de jogo? Gosta de quê? Gosta, às vezes, de carro velho, como diz o cara? Ou coleciona alguma coisa? Nesse momento, tento corrigir minha postura durante a conversa, fazendo perguntas que evidenciam meu interesse na pessoa. Em outras vezes, também percebo que estou sendo arrogante. Quero iniciar um voluntariado, pois acho que assim posso encontrar alguma resposta. Sim, voluntariado você vai ajudar os outros, sem receber nada de dinheiro. Isso aí é importante, porque você está pensando muito em você. Está faltando aí interassistencialidade. Por isso que eu falei, a vergonha na cara também funciona nesse caso. A consciência que fora J. Cristo há 2000 anos teria algum envolvimento atualmente com as coisas da conscienciologia aqui na Terra? Se sim, quais seriam? Teria ele alguma coisa a ver com os processos da reorganização? Olha, eu não sei nada disso. Se você souber, avisa para a gente ver. J. Cristo é muito envolvido com as loucuras maiores da Terra atualmente, ou seja, os fanáticos religiosos. E uma boa parte deles são todos derivados do cristianismo, de J. Cristo. Inclusive o povo aí, eu fui falar uma coisa dela, falei, não, mas tem, por exemplo, usado, também usado, baseado em quê? J. Cristo. Também. Algumas crianças com pouca idade já se mostram exímios músicos tocando como se tivesse anos e anos de prática musical. Esse fato é um grande indício de que a memória e conhecimento musical dessas crianças descende de vidas anteriores. Gostaria que o senhor comentasse sobre o processo desse tipo de memória musical que transcende as reencarnações. E também gostaria de saber se esse tipo de conhecimento que transcende as reencarnações pode ser de outros gêneros. Por exemplo, superatletas, mirins, matemáticos, mirim, dentre outros. Você precisa estudar mais o que é que vem a ser o processo da técnica ou do princípio de ação e reação. E o problema da seriexualidade, que são as reencarnações. Uma outra coisa, esses meninos geralmente que são bons no piano, são bons no violino, com 5 anos já dão concerto, eles geralmente são chamados de precocidades ou prodígios infantis. Dentro do processo da arte, isso é mais fácil. As pessoas guardam, devido ao processo de emoção, é o processo instintual. É ainda uma parte de bicho. Isso ainda não tem tanto valor assim do ponto de vista do discernimento do mental soma, mas já é uma grande coisa. De qualquer maneira, são superdotados, musicais, artísticos. Já é uma coisa. Agora, você precisa de ver as relações que tem entre o problema da egokarma, grupo karma e polikarma. É o que está faltando para você estudar. Lei de ação e reação. O senhor usa o termo com síndrome maníaca. No dicionário encontrei como significado mania de vida errante. É esse mesmo sentido que deve ser entendido? É a pessoa que não para, que gosta de viajar, e com isso, às vezes, ela fica dispersa. Na página 37, argumentologia e caracterologia, o senhor assinala o doente ainda itinerante, o docente ainda itinerante, como exemplo de com síndrome maníaca. Por quê? Porque aí já está começando a melhorar a dromania. Porque o docente itinerante da conscienciologia é um verdadeiro terapeuta, em primeiro lugar para ele e para os outros que são a parte discente da escola. O que seria uma consciência multívola? É o mesmo sentido de uma consciência exigente e ambiciosa? Olha aqui, ó. Você vai olhar o verbete que está nesses 8 volumes, ele está na página 561, consciência multívola para patologia nosográfico. Página. É o número 561. A página é do 2303. Com simultívola. Olha nos 8 volumes que você vai ver. Se você não tem os 8 volumes, arranja aí o CD-ROM. CD-ROM tem tudo. Minha mãe faleceu há 7 meses. Ela tinha uma coceira terrível, proveniente do fígado. Ela tinha câncer de fígado. Fui a bom despacho resolver o problema e sempre aproveito para ir ao centro espírita dos amigos. Minha mãe incorporou em um médico. Esse médico passou a se coçar igual a minha mãe.
Uma consciência, mesmo depois da dessoma, sente as dores que tinha quando viva. Não, ela às vezes continua pensando que ela está até no corpo, tem de tudo em matéria disso aí. Existe até o processo da comatose pós-dessomática. Tudo isso aí você tem que ver, tudo isso é possível ter acontecido sim. As consciências que participaram do curso intermissivo o fizeram por merecimento? Yes, indeed. Óbvio. Os participantes do curso estão no nível cosmoético evolutivo superior em relação a quem não o fez? Em tese, sim. É preciso ver, né? Em tese é isso mesmo, a base é essa. Eu confio aí na turma de intermissivistas. Agora, ó, eu queria dizer para vocês que hoje eu fiquei sabendo de um caso de um rapaz que era toxicômano. Então começou a ver o povo da família que estava vendo a tertúlia. Então escuta eu falar que toxicômano só resolve internado. Mas eles já tinham tentado tudo para ver se melhorava a toxicomania do rapaz. Não conseguiu. O rapaz começou a ver a tertúlia e ele mesmo, espontaneamente, se internou. Vamos pôr energia nele para ele melhorar. Então vocês vejam que nós aqui estamos começando a fazer assistência à distância. E outra coisa, sem saber nada. Vocês olham bem o que é que vocês falam. Vocês aí que são da área da saúde, que eu vi pedindo para dar opinião, etc. Olha bem o que é que nós estamos trabalhando com o povo, está dando resultado. Aula terapêutica, mas aula terapêutica tem aí. Pois é, dá para ser botice. Vocês já falaram? Eu não falei, foi vocês que tocaram na assunto, não tem nada a ver com isso. Agora, outra coisa. Hoje, eu fui atacado por uma mãe, quero. Agora, a culpa não foi minha, presta atenção. Eu vinha subindo o caminho da lógica, quando vem aquela coisinha desse tamanho, assim, mexendo, eu fui olhar um filhote, quero. E ele queria vir para mim. Eu acho que a minha energia, eu estava pensando num negócio muito sério, eu estava pensando sobre esse assunto aí que eu estou pensando para fazer o verdadeiro. Aquela energia, eu acho que atraiu o filhote. O filhote veio. Daí a pouco foi aquela barulhada com uma quero deste tamanho. E cada grito, cada coisa, eu falei assim, não tem nada a ver com isso. Você pega seu filhote, dá um jeito nele, ele que vem. Ele está achando que eu sou Papai Noel. Está na cara por causa da minha barba. Isso é óbvio. Agora veja, a hora que ela veio, parei, né? Fiquei quieto para ver o que dava. Ela chegou perto do filhote, etc. Aí o filhote se encaminhou para a esquerda, olhou bem para mim assim, depois foi embora. E ela seguiu na frente, ainda fazendo barulho, aquele negócio todo. Agora, o filhote é desse tamanhozinho, andando, todo andando. Está bem, está ótimo de perna, tudo isso. Agora, ela é enorme, é um dos maiores quero que eu já vi aí. Eu já fui atacado várias vezes, às vezes sem ver. Uma vez eu fui atacado, mas eu estava com um guarda-chuva na mão, me defendi, porque veio o pai e a mãe. E tinha um ninho perto do caminho ali que estava no centro. Agora, este hoje nunca aconteceu isso. O filhote veio para mim. Eu não vou dar o contra para ele. Não, vamos conversar, vamos ver qual os últimos. Você foi à aula hoje? Como é que foi? A gente começa a conversar, né? O Papai Noel com a criança. Agora, veja, essa... Vocês há de ver o susto que eu levei com o barulho da mãe. Ela apareceu de lado aí, assim. Você sabe como é que é aquele negócio, né? Uma coisa. Tive uma senhora experiência. De quero, esse tipo eu nunca tive, de vir o filhote. Agora, eu já estava pegando o filhote. Eu ia pegar na minha mão, ver o que é. O que está faltando para você, como é que é, vamos arranjar uma comida. É isso? Foi um problema. Mas quero, a gente não pode brincar, não. E eles voltaram, já tem muitos quero aí agora. É a época, a estação é sazonal, né? Está na hora. Valdo, eu tenho uma questão para você sobre um assunto que você tocou na tertúlia do fim de semana. Acho que foi no domingo. Você falou que na sua infância aconteciam externamente a vocês muitas tragédias, né? E que você, uma das autodefesas que criou para si mesmo, para se defender daquele ambiente, era o estudo, que foi uma espécie de profilaxia. Eu queria, se você conseguir aprofundar mais em como é que funcionaria exatamente o estudo como profilaxia na infância.
problema do estudo é isso que eu falei com a turma da reaprendência, para eles começarem a mostrar para os jovens, que são tudo ainda imberbes, pequenos, etc., o que é erudição. Isso aí é uma coisa que ninguém faz em escola nenhuma. Agora, eu acho que isso é importante, como eu também dou conta daquele negócio da psicologia, que acha que a pessoa, na psicologia, que deve aproveitar ao máximo a sua mocidade. Eu acho o contrário. Quanto mais depressa a pessoa amadurecer, melhor para ela. Ela não vai deixar de ter as coisas, ela não vai inculcar nada para o negócio estourar depois, mas ela vai dar valor para o problema de maturidade, para ver a priorização da vida dela. Então, o que eu fiz na minha vida? A hora que eu vi aquilo, eu comecei a conversar com a minha mãe, com meu pai, com o povo que ia lá em casa para conversar com meu pai, que eram as maiores cabeças que tinha da cidade. Naquela ocasião, a cidade devia ter 5 mil habitantes, no máximo 6 mil habitantes. Então, com isso, eu pude ver, estudando, eu já poderia conversar com pessoas mais de idade, eles já iam dar valor para o diálogo comigo, porque criança, naquela época, a educação no interior do Brasil era assim, criança é criança, você não conversa nada, não tem nada. Os adultos calavam quando você chegava perto. E eles mandavam, não, meu filho, vai brincar no quintal, vai dar um jeito, vai visitar o fulano, vai ver o seu amiguinho lá da escola, vai lá, no outro quarteirão, uma coisa qualquer. Eles não entravam. Agora, quando eu comecei a estudar, a coisa já era diferente. O meu pai me colocava na perna que era artificial dele, eu sentava e eu via todo mundo sentado na perna dele. De vez em quando ele me pedia opinião. Eu era pequenininho. Sabe que ali eram os maiores, os elders da cidade, que vinham conversar com meu pai. Porque tem uma perna só, ele não saía de casa. E ele tinha um bom papo, o povo gostava da conversa dele. Contava os casos, a experiência que ele tinha, porque ele teve muita experiência até perder a perna. Ele era dentista prático e rodava dentro de um local que era, vamos dizer, tipo Serra Pelada, dentro de mineração. Então era um faroeste, verdadeiro faroeste, tudo era assim. Muita gente morria, aquilo nem era assinalado, não tinha anotação de nada, e ficava por aí, é um faroeste mesmo. Agora, meu pai, durante um período muito grande, ele foi dentista prático e rodava de lugar para lugar desse. Depois, ele revalidou o diploma, arranjou o diploma em Belo Horizonte, fez o negócio e virou dentista oficialmente. Você está entendendo? Isso mais tarde. Mas pouco depois disso, ele perdeu a perna. E aí ele não pôde mais andar. E a perna artificial naquela ocasião, para o tamanho da perna dele, o tamanho que ele era, não era uma coisa prática. Era pesada, era né? Era pesado demais, muito difícil. É tanto que ele andava com a perna e tinha uma bengala junto, para ver se ele aguentava. Mas ele andava um pouquinho, pronto, ficava entregue às baratas. Era muito difícil. Porque você tem que lembrar o seguinte, uma pessoa de uma perna só desse jeito, a outra perna era equivale para as duas. Se anda um pouco mais, exige muito da outra perna, entende? Agora, com o passar do tempo, ele arranjou uma úlcera varicosa na perna. Isso aí torrou a vida dele, foi um sofrimento. Ele foi um sacrificado a vida inteira, depois disso. É por isso que ele tinha depressão, né? Não saía de casa. Agora, eu com isso, eu lucrei devido ao processo das conversas. Toda noite tinha a soirée da conversa, trazia café para o povo, tudo lá em casa. Que bacana. Agora, Vado, então seria assim, o estudo aproximava você mais dos adultos e o diálogo com os adultos fazia você amadurecer mais rápido. Entender mais as coisas. Então você amadureceu mais rápido. Fui eu que desencadeei o processo de espiritismo, de parapsiquismo, tudo da minha família, porque lá não tinha nada disso. Eu fiz a tração do processo sem ser doente. Eu fiz principalmente através das retrocognições. O que eu comecei a falar, eles constataram que aquilo era real e isso abriu uma porta para participar e fazer o centro espírita que não havia na região. Foi feito esse centro espírita que existe lá até hoje. Meu pai ajudou a fazer. Então, E outra coisa, o centro espírita foi feito no mesmo quarteirão para ele poder ir perto. Com o passar do tempo ele nem foi lá mais. Mas ele ia? No início, quando fizeram, ele ia, participava. Foi no mesmo quarteirão, era só dobrar a esquina, estava no centro, da nossa casa.
Entende? Tudo de caso pensado. Agora, você está vendo que jovem, quanto mais cedo ficar consciente da realidade, melhor, eu acho. Então, essa foi a profilaxia de Minha você. vida, isso me ajudou demais. Quando eu cheguei aos 14 anos, eu já sabia o que eu queria, com confiança, com tranquilidade. Isso é muito importante, com autossuficiência. Dá uma segurança para a gente fora de série. Valdo, você acha que, por exemplo, uma pessoa no curso intermissivo, ela já sabe, vamos supor, né? Ela já sabe que vai ter uma família com muito problema. Caso a sua, por exemplo. Essa pessoa, essa consciência já vai trazer como ideia inata o fato dela estudar como profilaxia? Poderia ser? Pode. Mas agora o caso é o seguinte, quando a pessoa, o jovem, o menino, se interessa por estudo, tudo abre para ele. E os adultos começam a respeitar. Então, a boa parte dos adultos, nessa ocasião lá, na minha terra, ninguém lia nada. A hora que viu um menino que é interessado em leitura, até mexia com eles. Coisa rara, né? Então, eles começavam a dar tudo que tinha na cara deles para mim. Foi assim que eu comecei a fazer mais a minha biblioteca. Mexia com a vaidade agora, deles. Era um tal né? de receber romance besta, de tudo quanto é jeito. Agora, tem uns que era engraçado. Eu lembro que um dos primeiros romances que me deram foi O Homem que Ri, do Victor Hugo, sabe? Agora, tinha um outro que era uma seleção, assim, semanal que vinha, que eram os dois garotos que rodaram, viajaram o mundo inteiro. Então, era um romance de facsímile, que tem vários nomes desses que eles tiram também, que é, sabe, fascículo Sim. de fim de semana. Sim. Então, eu arranjava aqueles fascículos. Isso tudo eles me deram. Agora, era bacana, de vez em quando, por exemplo, as mulheres me davam umas revistas de mulher. Você está entendendo? Tinha umas mulheres bonitas, umas coisas e tal. Tinha de tudo. Revista feminina. Outra coisa, o povo guardava jornal para mim. Era muito difícil arranjar jornal. Agora, um dos maiores presentes que eu recebi foi uma coleção de gibis. Ele era irmão do meu cunhado, concunhado, você está entendendo? Meu. E então ele me deu a coleção de tudo que eu tinha durante muitos anos. Uma mesa maior do que isso aqui, ó, grandona, ele encheu assim os montes. E ele chegou e falou, isso tudo é seu. Eu quase desmaiei na hora que eu falava com ele aquela, aquele monte de revista. Agora, aquilo era o máximo. Algumas revistas eu tinha, então eu podia trocar por livros, você está entendendo? Com as outras pessoas. Agora, eu criava um problemão danado para os meninos, pelo seguinte, eu chegava e falei assim, ó, isso aqui é o gibi, ok, eu troco por livro. Ele não tinha livro, então eu tinha que chegar nos adultos e falar assim, que livro que tem aí que vocês podem me dar, porque eu quero trocar. Aí eles arranjavam, então aí é que vinha os romances, tudo quanto é bobagem. Tudo você pensar tinha. Agora, de vez em quando tinha uns livros infantis da coleção Melhoramento. Eles tinham 36 títulos. Com o passar do tempo, eu fiz a coleção inteira. E era de capa dura, porque a criança não podia rasgar. Você lia, naquela época, literatura também, Valdo? Não, eu lia tudo Todo, que caía né? na minha mão. Me davam. Por isso que eu começava a ver como é que a mulher devia de fazer para manter o seio. Entende? Está lá na revista, lá no mostrando como é que era. Tudo isso, eu lia tudo. Queria saber. Agora, de vez em quando eu tinha umas perguntas cretinas, né? Eu chegava para minha mãe e perguntava, meu filho, você vai estudar isso tudo quando você for estudar o ginásio. Você vai fazer o ginásio, depois você vai fazer o curso científico. Você vai estudar isso tudo. Você espera mais um pouco. Eu queria saber os detalhes mais sérios, né? Eu lembro de uma vez, eu perguntei para ela, eu catatal ainda, né? Queria saber o que era isso que nós chamamos de salpingectomia, que é ligadura de tronco. Eu vi lá um negócio e queria saber como é que é isso. Então a minha pergunta para ela, homem tem que ver com essas coisas? Não, homem não tem nada a ver com isso. Então tá bem. Então não quero nem saber, não diz respeito para mim. Valdo, esse holopensene seu dos livros já é de muitas vidas, né? É desde a China, né? Que tinha o mestre dos livros. Não, eu tenho uma tendência para isso, desde pequeno. Mas já vem de muitas vidas. É a tendência. E isso é que me deu problema. Isso me deu problema várias vezes. Valdo. Gente, Valdo, eu queria falar com vocês. Aqui parece na que nós temos. Eu quero dizer para vocês, nós temos aqui
o senhor Donizete, que é o diretor-geral, e o senhor José, que está com ele, que é o diretor administrativo do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. É gente que tem nos ajudado demais. Entendeu? Estão lá com o Roberto, que é a turma de lá, né? Rio do Hospital. Esse hospital melhorou muito a situação aí, ajuda a gente demais aqui. Modo que precisa de ver. Estende um tapete de todas as coisas para os dois aí para nós, ó, Roberto. Vê o que é. Se sinta em casa, tá certo? Mas o que é que você queria dizer? Eu queria, por favor, que você falasse na página em Fatologia sobre a mimeticologia em relação à ancoragem consciencial. A mimeticologia é o seguinte: essa ancoragem consciencial, como ela é externa, é a própria vida da pessoa. Sim. A tendência da pessoa é fazer uma mimese natural, espontânea, que não tem outro jeito de fugir. Porque você tem um outro corpo, uma outra vida, você tem que repetir muita coisa que você já fez. Agora, o problema ruim é a hora que só fica nisso. Então a pessoa só repete aquilo que ela já fez e não cria novidade nenhuma. Não há um processo de renovação, de reciclagem, de melhoria, de aperfeiçoamento. Esse é que é o ruim da mimese. Existe uma... Vê se eu entendi. Existe uma mimetização no momento que você repete o soma... Não, existe uma mimetização na hora que você renasce. Que você renasce, O renascimento já é uma mimese. Já é uma mimese, Quer dizer, a gente já está repetindo, é uma reprise. Sim, sim. Agora, o problema é você acrescentar alguma coisa nessa reprise. Ela não pode ser igualzinha à anterior. Com certeza. Você entendeu? Tá bom, obrigada. Uma vez que os assediadores se aproveitam de nossas fraquezas para nos atacar, poderíamos utilizar como indicadores para a nossa autocrítica e assim ir eliminando cada ponto fraco no nosso processo evolutivo consciencial? Não, é para isso que eles existem, né? Eles sempre ajudam, porque mostram, fazem heterocrítica a respeito da nossa vida. Na minha opinião, o mau trabalho é inconsciente para o bem, visto que o sofrimento que ele promove faz com que a consciência procure melhores condições evolutivas. Sim, esse pensamento é cosmoético? Não é bem só cosmoético, ele é a realidade da própria vida humana, faz parte do serviço. Na sua opinião, qual é o mater pensandi da própria especialidade extraterrestreologia? Interassistencialidade, pesquisologia, megafraternismo ou outra? Olha, essa terrestreologia, a melhor situação mesmo é o problema da megafraternidade junto com a cosmoética. Agora, isso entra a pesquisa e é a base da interassistência. Mas talvez o processo é a megafraternidade cosmoética dedicada à interassistencialidade. Portanto, uma pesquisa. Pensa se é. Pondera aí o que eu estou falando. Olha a sua opinião. Mais ou menos é isso. Ele está estudando profundamente o processo da extraterrestrealidade. É o Felipe Piccoli. Quem é que está aí com o microfone agora? É você, Rosa? Eu queria fazer outra pergunta, se possível. O que seria a ancoragem inteligente no presente e futuro? É aquela que você já faz tudo aqui visando o seu futuro imediato. Então, por exemplo, a né? Repetição das coisas. Como é que chama isso? Auto-revezamento. Sim. Então, esse aí já é. E por aí vai, né? É você fazer o entrosamento dessa vida com a próxima. Tá? Dessa programação de vida com a outra. Então, o problema é fazer a corrente. Os elos da corrente evolutiva. Tudo que faz, já faz num elo de projetando no futuro, isso, né? Projetando uma corrente para frente. É o processo, a rede de funcionamento evolutivo da vida da pessoa. Tá.
Sabe o que eu queria entender? Como é que se deu a fixação biológica de gênero, assim, de especificidades de gênero, se a gente vai alternando de homem e mulher durante a série X? Não sei se me entende. Sabe Não, aí o problema é de predisposição. E o que é que tem nisso do ponto de vista biológico, propriamente dito? Aquilo que entra. Toda pessoa tem uma tendência, né? Não, E sei, se mas manifesta. Assim... Agora, ali já vem calibrada essa situação, que há uma predisposição no processo. Mas, assim, eu posso ter uma hipótese, né, de que, no início, assim, a mudança de gênero é mais rara, para poder fixar, por exemplo, algumas propriedades do homem. Quase sempre é isso também, que a maioria supõe que isso é uma hipótese. Essa hipótese é aceita por muita gente. Ah, tá. Que aí cria a genética daquilo independente da pessoa. Agora, o problema todo é o seguinte: primeiro, a pessoa fixa bem. Depois ela tem uma fase de transição que ela passa de um para outro, 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 reciprocamente, aquele processo de mutualidade, até dominar o processo. Na hora que domina, pouco interessa mais. Eu, por exemplo, eu nunca me importei com esse negócio de gênero. Eu topo qualquer coisa. Sim, mas eu fiquei assim, porque eu li uma Agora, eu topo qualquer coisa como consciência, mas eu uso meu corpo do jeito que ele é. Ovaldo. Então, isso aí é que falta para muita gente estudar. Como é que é? Aí, a partir de um certo ponto de fixação, aí aquilo independe da consciência, já vai passando agora, geneticamente de um para o outro. A coisa mais difícil que tem, você vai ver o nível de fixação das pessoas, aquelas que admitem que a consciência não tem sexo. Quando ela começa a admitir uma coisa dessa, é porque ela já está autônoma, emancipada, já se liberou, está liberta do processo. Não, porque uma boa parte não admite isso de modo nenhum. Tanto homem quanto mulher, ou mais ou menos. Eles não admitem. Isso é muito interessante a gente ver. Então, o que é que tem na cabeça da pessoa em matéria do processo do corpo animal? Por exemplo, você não está vendo? A mãe do nosso amigo vai lá, ela está se comunicando e está coçando do jeito que foi. Quer dizer, ela está muito humana como consegue. Assim é um monte de gente. Eles estão muito humanos, mesmo assim, ela está muito humana no gênero. Você está entendendo o que é? Do jeito que tem a consciência, que está muito humana, como consegue ainda, existe a consciência que está muito genérica, como consciência. Entende? Então, o problema é a cabeça. O discernimento está atrás da testa. E esse é que é o difícil. Professor, aqui é a Rosa. Em cima dessa pergunta da Rosa, essa fixação no gênero tem a ver também com o saldo da ficha evolutiva naquele gênero? Não, não é. A fixação do gênero é que dá o saldo, não é o saldo. Pois é, mas naquele gênero, por exemplo, digamos assim, como mulher, qual é o saldo dela? O que falta ainda completar? Como homem, qual o saldo? Pois talvez a fixação vai ser o problema no é déficit, o saldo, né? ver o saldo. Mas não é só o sexo ou o gênero que influi nesse saldo. É a relação da pessoa. Por exemplo, é um monte de mulher que mata o próprio filho. Mas como é que fica isso? Onde é que está? Não tem assistência nenhuma. Então, ela não está sabendo usar o corpo de mulher. Não está. Tem um monte de homem que só pensa em matar os outros. Eles também não estão sabendo usar o corpo de homem. Então, o problema não é esse. O processo é que o saldo é uma série de fatores, de evidências, de vieses que tem dentro desse contingenciamento da vida humana para fazer a FEP. Tem muita coisa atrás disso. Não é só o gênero. Eu acho que eu não sei se ela me entendeu, mas a minha pergunta é assim, por exemplo, a força no homem é uma característica masculina. Essa fixação assim que vai passando geneticamente, que foi construída, né, com o Homo sapiens, isso é porque no inío a tendência de se fixar mais tempo, quer dizer, a consciência está mais tempo para poder manifestar, para poder sobreviver, que é o problema da sobrevivência do mais forte, do mais apto. Pois é por essa lei aí. Só que então a gente pode fazer uma hipótese da busca de alimento, aquela velha história. Então, mas a gente pode fazer então uma hipótese que assim no início a pessoa fixa mais tempo
no mesmo sexo para poder criar A tendência essa é essa. Agora, genealogia. veja, isso aí é muito relativo, né? Varia muito. A gente não pode fazer isso como fosse matemática, não é? Não pode. Porque a consciência varia muito, de uma hora para outra ela muda. Nunca se sabe. Agora, uma coisa que influi demais nisso tudo é a afetividade. Que é o processo. A afetividade, por exemplo, do Cro-Magnon, não é a mesma de um homem civilizado da atualidade. Então pensa bem que a afetividade besta era daquele cara que puxava a mulher pelos cabelos, não é isso? Isso é outra coisa. Um cajado na mão e a mulher do outro lado. A gente tem que pensar. Na vida moderna ainda tem muito Cro-Magnon, né? Por isso que eu falo, ainda tem muita gente aí que vamos dizer, primata, né? O nosso amigo Felipe está estudando o processo. Ele já mandou uma programação do caso para mim. São 25 dias da expedição. Vão 5 pessoas, que ele já viu como é que é. E vão mesmo nas voadeiras para fazer o caso. Ele fez todo um contexto grande sobre o assunto. Agora, eu dei para a Graça, e ele está esperando que a Graça vai participar, tudo isso. Mas a Graça acha que 25 anos não pode ir, vem há muito tempo. Isso aí ia criar um problemão aí no trabalho dela. É difícil. Vamos ver o que dá, né? No ano que vem. Está estudando, vamos ver o que dá. Ele deve aparecer aí qualquer hora. Mas agora, vocês sabem que eles, às vezes, vão pegar macaco desse, em vez de prender, eles devem matar o macaco para examinar o macaco, né? Feliz ou infelizmente, a maioria dessas pesquisas são feitas ainda assim. Eu acho que devia ser feito na base de grade. Levar qualquer coisa, dá para ele uma gradinha lá para colocar o macaco. Isso aí é que é o ideal, não precisa de matar o macaco, com jeito, mas é que espera ele morrer. Ou acha algum que morreu, né? Isso é que seria o ideal. Vamos ver o que é que vai dar. Ele vai aí aparecer qualquer coisa. Mas já está com todos os detalhes. Pelo cálculo lá que eu vi, eles vão gastar nessa temporada uns 50 mil. Dentro da expedição técnica. Professor, então, eu estou nesse contínuo do pensamento, até pensando nessa colocação que o senhor está colocando. Então, nessa teoria da evolução, aí, pensando até nos primatas, dessa afetividade, essas emoções primitivas, no caso que conta nessa evolução do homem, nesse sentido que a Rosa colocou, é essa transformação dessas emoções para sentimentos mais nobres, isso é que vai contar na ficha evolutiva, né? É aquilo que eu chamo, ele transforma a emoção da aventura em sentimentos elevados. Então ele sai do psicossoma, que é o corpo dos desejos, para o mental soma, que é o paracorpo do discernimento. Muda tudo. Aí depende. Nós aqui, a tendência nossa hoje é fixar no discernimento. Então todos os processos de afetividade besta, animal, subcerebral, instintual, tem que acabar. Aí vai depender de gênero. Como não interessa o gênero. Quais Por são os isso, atributos na hora que não interessa mais né? o gênero, vem a consciência. Então a pessoa começa a admitir que a consciência não tem sexo. Então ela não perde mais tempo com essa morfologia. O processo é a essência, não é a forma. Entendi. Quem é muito preocupado com o gênero está preso na moldura. Esqueceu a essência, o cerne da mensagem da própria vida, que é a consciência, que é a intraconsciencialidade. E não o processo externo. Entende? Nós não podemos julgar as pessoas pela roupa que ela veste. O gênero, tudo é aparência. No caso, professor, o gênero é um processo evolutivo, né? É um processo. Igual a todos os outros. Não é só isso. Essa vida humana é um processo evolutivo. Isso tudo aqui é secundário. Estuda meio é igual o corpo. Estuda aqui. Seria uma única posição, que é a evolução da consciência, que é una, né? É isso, né? Obrigada. Agora, Rosa, o mais difícil mesmo é a pessoa admitir que ela não tem sexo. Devido o quê? Devido ao processo da excitabilidade sexual, seja do homem ou da mulher. Isso aí é difícil.
Isso aí é uma espécie de... A pessoa fica grogue. É um tóxico. Entende o problema da excitabilidade? Um homem, por exemplo, com o processo mesmo dessa excitação, o problema da ereção dele, naquele momento ele não raciocina direito. Por isso tem tanto crime, essa coisa toda. Tem muita coisa disso que é totalmente instintual. Aquela pessoa, por exemplo, se ele tivesse frio para analisar, ele jamais faria aquelas loucuras que ele fez quando ele estava com o processo do sexo. Se a gente for analisar, por exemplo, esses processos de pedófilos, o problema os homens, por exemplo, aí que fazem esses assédios criminosos às mulheres, tudo é problema instintual do bicho. É aquele animal selvagem que está lá dentro dele. Que ele não consegue segurar. Agora, isso é muito primitivo ainda. É um paradoxo, né, pensar, vivenciar muito para extinguir, né? No caso, o sexo, né? Isso é agora, o problema todo, como sempre eu falo para vocês, é a priorização, a prioridade. O que é que deve vir primeiro? O que é o mais importante? Qual a coisa mais relevante no caso? A seleção dessa relevância, ou dessa importância, dessa prioridade, é que mostra a evolução da consciência. Então, é aquilo que eu falo, por exemplo, as pessoas que fazem alguma coisa mais ampla em matéria intelectual, elas têm um repertório. O cantor tem um repertório, o escritor tem um repertório, o poeta tem um repertório, o filósofo que escreve tem um repertório, o professor que dá aula tem um repertório. Pelo repertório, você vê quem é a pessoa, o nível que ela está. Entende? Onde estão as lacunas, onde estão... Qual o nível, então, de discernimento prioritário que ela dá para a vida? Agora, uma coisa muito importante nisso é a polivalência. É quando a pessoa começa a entrar na polimatia, a cultura dela se expande e entra numa erudição maior. Então, ela vê as coisas por atacadismo, vem a cosmovisão. Então, a pessoa é polivalente, ela mexe em todas essas áreas, mas ela, no caso, ela dá mais força, muito mais, para aquilo que é o prioritário, o mais importante que está lá. Agora, eu vi isso muito cedo, aos 14 anos eu já sabia. Entende? O que era a prioridade? Isso eu acho que a coisa precisava de falar mais. É muito pouco que se fala. Agora, por exemplo, por que o povo não fala muito em prioridade? Porque se começar a expor para um aluno, uma criança, um jovem, o que é prioridade, ele vai começar a julgar tudo pela prioridade. Ele vai ver que tem muita coisa errada, inclusive, às vezes, com aquele professor que deu aula. O professor não está dando o valor para a prioridade das aulas que ele leciona. Isso é terrível. Então, estudar a prioridade mostra o processo já da evolução. Agora, eu vi isso muito cedo. Cedinho, isso me ajudou demais. Então, uma das ideias mais sérias para alavancar a evolução da pessoa, para fazer o desdobramento dos horizontes dela, abrir o caminho, é ela pensar na autopriorização das coisas. O que você faz é o mais prioritário. A roupa que você usa é a mais prioritária para a vida que você tem. Foi aí que eu cheguei à conclusão que era melhor deixar crescer a barba, que isso é besteira. Só o trabalho que dá para você cortar a barba. Você já pensou quantos dias eu já não economizei através de dezenas de anos sem fazer, sem estar fazendo essa limpeza da cara todo dia? Só tomando banho é muito mais fácil que estar cortando. Isso aí é terrível, o povo não entende isso. Não entende. Professor, aqui na... Agora, tem gente que eu morro de rir pelo seguinte: eles fazem uma barba e deixam ela pequenininha. E todo dia ele corta, como se estivesse fazendo mesmo, barbeando tudo. Ele só deixou alguns filmes, ele não resolveu nada, ele continuou tudo mesmo trabalho. Não adianta nada, isso é bobagem. Não é assim. Tem que deixar a barba crescer. Daí a pouco, daí uma temporada, ele corta de uma vez, é muito mais fácil. E outra coisa, é muito mais fácil cortar a barba do que fazer, você está entendendo? Barbear mesmo com um aparelho, ou com uma gilete, ou com uma navalha, ou qualquer coisa.
Tem que entender. Agora veja, estuda a prioridade básica da vida. Porque basta, o homem mexe com isso o tempo todo. Não dá. Na simplicidade se encontram as maiores complexidades, né? É. Agora veja, isso é que eu chamo descomplexificar através da simplificação. Prioritário. Obrigada. No verbete autoexclusão cosmoética, no item parafatologia, fala a autovivência do EV profilático, o heteroassédio interconsciencial e os acidentes de percurso parapsíquico. Pergunta: a parafatologia representa os parafatos que causam a autoexclusão? Sim, a parafatologia, ela ajuda os parafatos. E tem de tudo, né? Dentro disso, não entendi a relação da vivência do EV profilático. O EV profilático, ele mexe com a energia, ele faz a profilaxia, a prevenção de tudo na vida da pessoa. Porque essa vida é uma vida energética. Se a pessoa não sabe dominar a energia dela, ela, basicamente, ela não tem força. Então, tudo pode acontecer com ela. E isso ocorre com mais de 90% da humanidade. Então, se uso o EV profilático, poderá me levar à autoexclusão cosmoética? Não, você vai ficar dependendo do que você está usando. Se é profilático, se você não está pensando só em você, está fazendo assistência, você vai caminhar para a cosmoética. Pensa bem. Não força a barra. Examina bem os conceitos. Comprei o dicionário analógico de etimologia que o senhor falou. Consegui comprar também o livro branco 700 experimentos em projeciologia. 3 questões. Em que capítulo encontra as 40 manobras de energia no projeciologia? Aí isso aí. Hein? Página 596. Tem gente que está na ponta da língua. Página 596, já falaram lá. Agora, outra pergunta. Como posso melhorar a minha auto-organização pensênica? Está horrorível. Está usando até a palavra aí que eu criei. Auto-organização pensênica. A primeira coisa é o seguinte, é fazer uma anotação e usar o laptop. Passar tudo para isso, porque o laptop ajuda a sua memorização das coisas. E a auto-organização pensênica, uma boa coisa para começar, é mexer na memória. Então, você tem que ver tudo que seja real. Eu, por exemplo, tenho minhas coisas todas marcadas em papel também. Não é só nisso. Faz a mesma coisa. Vale a pena, é uma técnica. Com relação aos dicionários, qual a melhor maneira de aproveitá-los? É ler tudo que você puder, principalmente daquilo que te interessa. Você está vendo, por exemplo, um tema. Pega no dicionário tudo que diz respeito àquele tema. Isso vale a pena. Agora, o ideal é ter vários tipos de dicionário. Um dos últimos que apareceu, que não tem nada no Brasil, é de um tal Kurt Pesek. Ele vale a pena, dicionário de português. Kurt Pesek. Eu estou lendo o dicionário, já estou na metade do dicionário. Ele só tem 1.800 páginas. Ele não é grande. É um dicionário, é só um volume, não é grande. Agora, vamos em frente. Afinal de contas, você tem todas as fontes para chegar lá. O nome dele é Fuentes. Ele está comprando as Fuentes. Não é isso? Sempre que uma pessoa enriquece financeiramente, instantaneamente tem a sede permanente do processo ou nem sempre? Não, isso depende. Às vezes uma pessoa enriqueceu porque morreu o parente de uma hora para outra. Isso não tem, não tem culpa disso. Outra noite fui assistir e emanar energias para 3 consciências e 3 consciências ao mesmo tempo, em uma floresta extrafísica em que costumo ir quando vou assistir mais de uma consciência. Notei que uma das consciências estava muito bem, não necessitando de energia como as outras consciências. Mas o que me chamou a atenção foi o meu esgotamento energético desse processo de energização para essas consciências. Eu já havia feito isso antes e nunca tinha acordado tão cansado. No extrafísico mesmo já estava sentindo um pouco de cansaço. Estou sentindo certa aversão do corona chakra até agora. O senhor poderia me dizer o que pode ter acontecido? Você entrou na falta de desassimilação. É a desassim. Você errou na desassim. Se trabalhar mais com o processo de energia e ver o que faz. Você não desassimilou. Houve alguma coisa aí apertada na história.
Gostaria de uma ajuda para o problema que estou passando. Não consigo acordar antes das 10 da manhã. E mesmo assim continuo sonâmbula até depois do meio-dia. Até lá não faço nada, senão ver TV. Sinto desconforto, faço EV, exteriorização e outros. E mesmo assim continuo sem forças físicas e mental. Tenho problemas com a tireoide, mas faço tratamento. Queria uma ajuda para sair dessa inércia que tem até o meio-dia. Vou fazer o ECP1 em Curitiba no final do mês. Isso aí é processo da tireoide, está na cara. É bom você ver. Qualquer coisa, escuta uma segunda opinião em matéria de tireoide. A tireoide pode levar isso, é o processo da hipotensão, aí, né? A hipotensão, tem um monte de nome aí, mas a hipotensão é que acontece mais. Então, eu preciso de ver aí, ainda mais de manhã. Vocês lembram daquele negócio que eu falo? Aquela pessoa que dormiu a noite inteira. Ela acorda às 7 horas da manhã, mas ela só vai ficar vígil às 11. É justamente isso aí. Ela está bem clara aí. Está explicando que vê TV, vê aquela coisa toda, quer dizer, mas ela não está ainda funcionando. A coisa tá, é o sonâmbulo. Esse é o chamado sonâmbulo matutino. Uma consim presta a alcançar a desperticidade, mas ainda não desperta, poderá vir a ser, por diferente motivo, uma consciência urbanizada? Não. Pode ser, dependendo da situação, ela pode ser reurbanizada assim, por que não? Se ela virou consciência, às vezes eles vão mudar de um lugar para outro. Isso tudo tem, depende. O que você quer dizer seria uma consciência braba. Seria, se ela já tem um avanço maior, ela não vai regredir a uma condição dessa. A tendência não é essa. Agora, ó, com consciência, eu não ponho a mão na com boca. E todo mundo é complexo. Não existe consciência simples. É bobagem. Todo mundo é complexo. Para mim, as 100 trilhões de bactérias já têm uma complexidade terrível. Olha o vírus da AIDS, como ele é complexo. Eles estão tentando combater esse vírus há quanto tempo? E o vírus da influenza, que está aí? Estão tentando combater, olha a coisa. Aquilo é pequenininho, a coisinha toda. Como é que não dá um jeito nisso? Não dão. Estou pesquisando sobre humor sadio e gostaria de saber se tem algum verbete relacionado com o assunto ou que bibliografia o senhor recomenda. Eu já escrevi sobre humor muitas coisas, tem também. É satisfação benévola, é o verbete melhor para você ler. Gostaria também de saber o que o senhor acha do trabalho dos doutores da alegria, palhaços voluntários que visitam hospitais para alegar as crianças. Eu acho bom, isso aí é muito positivo, ajuda muita gente. Eu bato palma para esse povo todo, entende? Isso é importante. Na Califórnia, a maconha é usada e liberada para fins medicinais, sendo receitada por médicos para diversos tipos de enfermidade. O que o senhor pensa sobre isso? Eu penso que é uma loucura danada, para muita coisa. Outra coisa, isso é apelo, eles arranjam isso porque tem muito médico que gosta de maconha. Então é um processo também da máfia de branco. Isso aí é um processo da máfia de branco, lá. Agora veja, eles não aprovaram a maconha agora, no plebiscito que teve, né? Eles deram contra. Oficialmente não liberaram, não descriminalizaram a maconha. Eu sou contra descriminalizar isso. Tem que indiscriminalizar, quer dizer, descriminalizar, tirar o processo. Eu sou contra. Eu acho que o tóxico é tóxico. Se uma coisa não presta, não adianta fazer maquiagem. Eles ficam fazendo maquiagem. Agora, o pior não é isso, não. O pior é o que tem na internet, as coisas que têm saído de médicos que ficam falando e louvando o vinho. Eles devem ganhar muito dinheiro para isso. O álcool do vinho, ficam louvando, fazem. Um dia desse eu vi uns negócios de médico, um monte de médico falando, tudo escrito. Quer dizer, estão ganhando dinheiro com essa história. Isso tudo são os mafiosos. Isso é a máfia de branco que eu chamo, né? É um negócio sério. É bom a gente ponderar. Uma vez, Valdo, aqui, no B, Marisa. Sim. Uma vez, um etiólogo estava falando sobre os efeitos do vinho tinto para o coração. E, como? Tenólogo, Enólogo, eu errei aí. Se o assunto é esse, eu já sou contra. Não, deixa eu terminar.
Eu só quero colocar, não quero que seja a favor nem contra. Eu fiquei na dúvida também. Eu sou contra o vinho. Mas ele falou que o efeito... Sou contra o bar dentro de casa. Esse é meu princípio. Tá. Deixa eu terminar. Então, ele disse que para haver um efeito positivo, teria que deixar o vinho na taça em decantação. Escuta, eu durante muitos anos trabalhei com tintura. As tinturas, elas têm o álcool para servir de veículo. E coloca ali um processo da farmacopeia botânica, etc. Tal. Agora, o que se passa? Tinha gente que se embebedava com as tinturas. Durma com um barulho desse. É vovozinha, isso não dá certo. Eu trabalhei muitos anos no interior, dentro do processo da clínica geral. Tudo que vocês pensaram, eu vi. Pelo menos aquilo que hoje nem tem mais. Por exemplo, ninguém fala de uma doença que chamava Nicola Flavia. Ninguém nem sabe o que é isso. Eu vi isso de perto, não é fácil. De modo que, banana para esse povo que defende álcool aí de qualquer maneira, isso é besteira. Eu trabalhei infiltrado num negócio para acabar com uma fábrica de álcool. Fábrica de bebida alcoólica brava. Eu trabalhei lá durante muitos anos. Acabar com ela, acabamos. Na antagonismologia, dos três verbetes. Antagonismologia. Antagonismo. Isso. Tem assim, na segunda linha tem o antagonismo, pontos de ancoragem universais e pontos de ancoragem específicos. Só que esse antagonismo me chama atenção, porque nos três ele tem. Nos três verbetes tem. Certo. Só podia dar um exemplo da ancoragem universais em cada um dos verbetes? O que seria essa ancoragem universal? Pontos de ancoragem universais. A hora que vem, por exemplo, uma pessoa e fala assim, uma fraternidade é a base da vida humana. Uma boa parte do povo acha que a fraternidade realmente é muito séria. Na convivialidade, na sociologia, na politicologia. Isso é um ponto de ancoragem universal. Seja fraterno com os outros. Agora, ponto de ancoragem específico. Esse também pode ser específico. Depende do que a pessoa está fazendo. Agora, há um antagonismo numa coisa e noutra. Então, por exemplo, o cara é super religioso. Pronto. O específico da mega fraternidade já foi para o espaço. Não, você vai para o inferno, porque você não é meu Deus, você não segue a minha religião. Toda religião é totalmente antifraterna. Você entendeu? Não tem universalismo. Então pensa aqui, o universalismo seria a mega fraternidade. O ponto de ancoragem específico da pessoa. Aí você inverte, você já vai entender mais ainda. Seria o fanatismo religioso, meu Deus é superior ao seu. Tá certo? Isso é antagônico. Naquela ancoragem extrafísica, que é correlacionada com a OFIEX, essa também serviria como ancoragem universal? Essa é a maior, não, né? É a maior, né? É, porque você vira consciex antes da hora. Antes de somar, você já é. Antes de ser, você já é. Porque o problema nosso todo é aquele negócio. Você é ou está? Nós estamos conscientes, mas nós somos conscientes. Tá certo? Eu já tinha concluído coisa errada aqui, que eu pensei assim, o é seria universal e o está específico, mas não é. Não, é a condição nossa. É o ser e o estar. Você é ou está? Você é uma animal fêmea, mulher, como consciência. E é uma consciência esplendorosa como consciência, tá certo? Então veja, isso é que você é, consciência. Você está como animal. Eu sou um animal, eu estou animal, mas eu sou uma consciência. Agora, a hora que você começa a mexer com o FIEX, você fica só no sou. Você deixa de ser animal. Você já não dá mais valor para isso. É aquilo que eu estava falando lá para a Marisa, é o processo da prioridade. A relevância de ser é superior ao estar.
Acapite? Professor Valdo, então me explica que eu não entendi o que tem a relação de ser, estar com universal e específico. Eu ainda não entendi. Escuta, vamos pensar no universal. Uma pessoa é fanática religiosa da igreja dela. Então, é só aquele povo da igreja que vai alcançar uma condição melhor depois que dessomar. Aí eu entendi. Então, isso é totalmente sectário, faccioso específico, burro. E burro. Sim. Agora, ela chega e fala assim, não, eu não pertenço a essa religião, eu não sou faccioso nem sectário. Eu sou do universalismo. Acho que a mega fraternidade, nós todos somos irmãos, somos iguais, cada um está evoluindo. Eu sou igual à bactéria, sou igual à árvore, sou igual à hiena e sou igual ao serial killer. Mas eu estou procurando ter mega fraternidade para esse povo todo. O que você acha? Então, com relação ao ser-estar, o estar é mais relacionado com o específico e o ser... Sim, mas agora quem vai entender que a pessoa está é diferente do ser e o ser é diferente do estar, é quem já dá prioridade para isso. A pessoa pensa, tem gente que acha que ela é o corpo. Quando esse corpo desaparecer, não vai ter mais nada. Eu sou o corpo. Não existe isso, é uma bobagem. O corpo é uma aparência, é um modo de se manifestar, um instrumento da sua consciência. Tudo isso é efêmero, não tem valor nenhum. Besteira. Gostaria que o senhor explicasse na página 37, em Elencologia, o ser interassistencial. Quais seriam os seus trafores? Quem é que quer falar? Por favor, fala aí alguma coisa para mudar um pouco aí, que eu vou ouvir as minhas inteligências que eu tenho aqui. Bem, tem até o verbete, perfil assistencial, que também ajuda bastante. Eu você fala aí, tem um monte deles. Exatamente. Sobre interassistenciologia. São vários. E a questão do ser assistencial é aquela pessoa que ela coloca a assistência como prioridade. Então a gente pode pensar que ela tem alguns atributos, por exemplo, a questão do universalismo, ela vai ajudar sem ver a quem. Então ela é universalista, quer dizer, não é sectária, ela tem uma mega fraternidade, então uma série de atributos, assim, ela vai priorizar ajudar os outros, ao invés também questão de cooperar em vez de competir, e tem várias coisas que podem ser pensadas. O senhor citou que devemos ignorar as emoções, mas até que ponto? Ser frio, não se apaixonar, ou seja, ignorar a necessidade do psicossoma de ter emoção? Não, primeira coisa, você falou, ser frio. Tem coisa que não pode ser frio só, é pouco, tem que ser gelado. Outra coisa, se apaixonar. Apaixonite aguda é uma das piores coisas que tem na vida humana. Tem que acabar com isso. Isso é coisa de quê? De bicho. Apaixonite. Bicho. Então pensa. Agora, com o tempo, você vai entender isso. A maioria, quando eu falo isso, não entende nada. Eles acham que eu estou gaga, ou sou doido, ou sou radical, ou excessivo, né? Ou extremista. Tem vários nomes para isso. Agora, isso tudo é bobagem. O processo todo é esse. O discernimento é superior à emoção da aventura. Presta bem atenção. O risco maníaco, por exemplo, gosta da emoção. Outra coisa, o cinema, a televisão, está tudo envolvida nessa. O thriller, o processo todo, o frêmito da emoção. Todo mundo está nessa. Isso é bobagem, besteira. Manda para aquele lugar, ou seja, manda para a holoteca, para a pessoa estudar. Ela estudou pouco. Penso que eu ressomei homem pelo processo da atividade masculina, testosterona e yang, para alavancar minha evolução, para equilibrar minha passividade, que é exacerbada com a atividade ainda falha. Tem sentido? Não, está perfeito. Todo mundo está nessa. Se a gente tem um corpo, é para evoluir nesse corpo, dar um jeito, melhorar e ajudar os outros através disso que a gente melhora. Qual a priorização da disposição dos livros da holoteca? Por que eles ficam na horizontal sobre as mesas? Estou equivocado? Não, você está perfeito. Mas não é bem na holoteca, é no holociclo que eles ficam. Eles ficam tipo prostituta. Quer dizer, um processo de trabalho horizontal. Isso aí a gente aprendeu com o problema da profissão mais antiga da história humana, que é a prostituição, que é o processo de trabalhar no horizontal. O livro que fica em pé assim, ó, ele dá mais trabalho. Agora, lá ele está deitado, aquilo chateia a pessoa, porque está mais fácil, está à mão.
Agora, ó, não é só o problema da horizontalidade, ele estar deitado, não. É o problema de ter aquele monte de dicionário deitado. E isso é que é o negócio mais sério. Então, é uma orgia intelectual. O negócio é muito mais sério do que a gente pensa em matéria de ideia. Agora, ó, isso tudo foi feito de caso pensado. A horizontalidade é feita de propósito. O problema é tirar o livro da estante. Quando ele está perfilado, igual o soldado que está ali esperando, em sentido. Então a gente deita o cara, porque assim ele fica mais desmilinguido, todo mundo vai lá, é mais fácil de fazer o processo psicológico, assistência, o problema da abordagem às ideias. E outra coisa, é muito chato a hora que chega lá e o cara está procurando alguma coisa, por exemplo, um negócio aí que deu na cabeça dele de procurar sobre alguma área do direito, o direito de greve. Então ele chega lá e vê aqueles montes de dicionário dessa altura na frente dele. O cara chegou para mim e falou assim, mas me dá um desamo. Eu falei assim, ó, vai lá e olha direito, que a palavra é desânimo. Presta atenção, pega o dicionário. Mas olha, isso é o máximo, para mostrar o problema da cosmovisão para a pessoa. É o jeito, é muito mais fácil. Enfim, é necessário que os livros desçam da estante para a galera. É isso que acontece. Gostaria que o senhor aprofundasse na sindromologia, página 2. Também, sindromologia, a ancoragem intrafísica é rígida e nociva na síndrome da interiorose. A síndrome da interiorose é aquela pessoa que ela fica só no interior e não tem contato com o resto do cosmos. Então, ela fica pequena e o processo quase sempre há uma tendência para ela ficar a prioriota, ou seja, ela já tem tudo já certinho. Agora, a síndrome da interiorose, ela se manifesta pela preguiça e pela falta de inteligência. São os microcéfalos que gostam disso. Por quê? É aquela pessoa que mora num lugar bem pequenininho, onde ele conhece o seu Joaquim, que é o açougueiro, a dona Mercedes, que faz a costura, o seu Antônio, que faz isso, o cachorro lá, que é o Leão, que é o cachorro da dona fulana. Enfim, ele conhece todo mundo, a vida está toda sentada naquele mundinho, e não sai daquele mundinho. Isso é que é a síndrome da interiorose, começa tudo por aí. Então, isso tudo é necessário que a pessoa alcance uma visão maior para sair disso. Também gostaria de saber sobre o curso de retomadores de tarefa. Quem é que está falando aí sobre o curso? É o Loche, né? Quem é que pode falar aí no lugar do Loche que não está aqui hoje? Fala aí para nós, Marta, por favor. Nós vamos ter, nos dias 4 e 5 de junho do ano que vem, um evento para os retomadores de tarefa. O foco vai ser esse. 4 e 5 de junho de 2011. O retomador de tarefa, eu acho que a pessoa sabe o que é isso, não sabe? Tem um verbete, é bom. Os retomadores de tarefa são pessoas que se desligaram da Conscienciologia, do voluntariado, e agora estão retomando as suas PROECs, né? Então, são pessoas que nós estamos promovendo exatamente esse evento para serem acolhidas e também serão passadas técnicas para que as pessoas possam dinamizar as suas programações existenciais. Esses dias atendi um paciente no estilo daquela senhora que confessou gostar de ver a maldade. Esse paciente estuda psicologia. O que o senhor me sugere em termos de atendimento a essa consciência? Olha, seria bom falar só você com ela seriamente sobre essa tolice, porque ela está bancando o assédio, o assediador. Então eu preciso explicar isso, como é que é e por que a pessoa está fazendo uma coisa dessa. Isso é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Por exemplo, a gatinha lá de casa é mais inteligente do que ela. A gatinha não tem raiva dos outros. Ela procura se defender quando é atacada, só isso. Mas não faz mal para ninguém, nem pensa mal. Qualquer um que chega lá, ela tem uma fraternidade enorme. Agora, uma pessoa dessa que tem raiva dos outros desse jeito, é pior do que a gatinha lá de casa. Quer dizer, essa pessoa regrediu. Ainda não virou gente. Ela está na subhumanidade ainda. É terrível. Então é bom você falar
Coloca ela num canto e fala as verdades para ela, é o jeito. Mas falar com muita diplomacia, com jeito, porque se ela tem raiva dos outros, ela deve ser gente braba. Olha bem se ela não está armada. Sei lá se tem algum revólver na cintura, escondido. Tem uns aqui atrás, assim. Nunca se sabe. É a machadinha que eu desenhei aqui esses dias. Olha a machadinha. Professor Valdo. Outra coisa, aquela machadinha não é para fazer apontar lápis, não. É para outras coisas. Aqui, professor, no ar. Sim. Você podia, por gentileza, aprofundar, assim, uma cosmovisão, a questão do ser e do estar, visto que eu entendo, assim, que existe um limite, né, entre estar e o ser. Concorda? Concordo. Então, como que a gente pode aprofundar essa questão de uma maneira assim mais ampla, no sentido de eu hoje sou com sim, à noite eu posso estar com CX, né? E o limite, maior parte do tempo eu sou com sim. Como é que fica isso? Não, a coisa mais séria é você, dentro de você, deve ser a consciência. Sim. Agora, dentro das suas obrigações e deveres do dia a dia, você está como consciente. Porque não vai ter um limite, um parâmetro, tipo, a consciência livre, pelo que se sabe, ela é e está. Concorda? Sim, mas agora o caso todo é o seguinte, a tendência nossa é caminhar para ser. Sim. E deixar de estar. Uhum. Pensa nisso. Claro. Essa é a maior questão. Por exemplo, hoje, esse camarada aí, esse grande doutor eterno de você, ele está presente. Quase sempre ele está ausente. Então a gente tem que aproveitar enquanto ele está aí hoje. Mas ele tem as razões, né? Tem as razões, não veja. De modo que é a vida, o negócio do ser e estar. A gente tem que estar de olho nisso. Tá. Sabe? Obrigada. Sim. A gente pode entender que o dinheiro é um dos principais pontos de ancoragem intrafísicos hoje na sociedade? É o que o dinheiro? O dinheiro. O que tem? É um dos principais pontos de ancoragem para a média da população? Até um certo ponto, sim, mas não é bem isso, não. Uma das coisas de maior ancoragem para o povo, negativamente, é o poder. Não é só o dinheiro, é o poder. O poder é que faz tudo. É o poder que dá a política, a sociologia, é o poder que estimula, que incentiva, é o poder que mantém o trabalho, que faz a liderança. Tudo é um processo de poder. Então, a ancoragem humana é mais um problema de poder. Agora, veja, é esse poder também que faz a baratosfera. São os mega assediadores, etc., que dirigem o resto, que são satélites assediadores, e por aí vai. Agora, professor, eu estava pensando assim, se nós tivéssemos de uma hora para outra um modelo de sociedade que abolisse o dinheiro, isso causaria algum impacto direto nas consciências ou seria não, só apenas isso positivo? Depende do que é. Isso não pode acabar sem ter vamos dizer assim, as coisas que vão ficar no lugar. O que é que vai fazer para manter o equilíbrio? Então, por exemplo, seria o quê? É o processo de troca, a permuta, tem que haver uma sobrevivência. Agora, o problema da mais-valia tem que ficar para o esforço da pessoa ter mais valia do que o resto. O dinheiro não presta por causa disso, porque as pessoas não são classificadas ou categorizadas pelo esforço que elas apresentam. O dinheiro não chega a expor isso. Por isso que tem tanta gente que é bilionário e tem o outro que não tem dinheiro nenhum. Quer dizer, é muito esquisito isso. E às vezes o outro cara, por exemplo, com esse monte é errado. Outra coisa erradérrima que eu acho, você pegar uma tela besta que está aí, que você faz melhor tirando uma fotografia, e aquilo às vezes vai num bilhão, vai milhões. Isso é loucura. Então está cheio de tolice em matéria de dinheiro.
Agora, tem uma série de coisas erradas. Por exemplo, essas invenções que os judeus fizeram. Uma das invenções que eles têm é o cheque ao portador. Isso é um golpe. Você não fica sabendo para quem é o dinheiro nem nada. Tá certo? Então, o segredo é a alma do negócio. Então, o dinheiro, não pode falar quem é que tem. Você jamais vai encontrar um judeu que abre o jogo, o tanto de dinheiro que ele tem. Ele não fala nunca. Porque às vezes o dinheiro está tão espalhado no mundo inteiro. Pensa bem. Então o dinheiro vai chegar um dia que nós vamos ter um Estado mundial, a moeda vai acabar, os negócios de troca vai ser o processo da experiência da pessoa e o trabalho que ela faz, é aquilo que vai ser dado. Aí não vão ter esses excessos, essas loucuras, vamos dizer, esses radicalismos bestas. Agora, professor, para isso acontecer, então, tem que haver menos valorização do próprio poder intrafísico. Lógico. E outra coisa, tem que acabar também esse processo da representatividade do jeito que está aqui, porque aí não tem democracia nenhuma. Por isso que o caminho que nós falamos aqui é democracia pura, democracia direta. Tem que caminhar para lá, para esclarecer isso, o povo começar a pensar o que é. Agora, o que é isso? É a soberania dos cidadãos. A democracia pura é a soberania dos cidadãos, que é o que não tem. A soberania de aproveitadores, de atravessadores, de... Lobistas. Não, e o processo não é só lobista, mensaleiros, e etc, e etc, e etc. Professor, então, quando uma pessoa, por exemplo, ela tem uma queda social intrafísica decorrente do dinheiro, o que ela mais sente é o poder que ela perdeu, e não só a espécie. Lógico, isso é a maioria. Agora entendi. Então, a pessoa arranja um determinado amount, quer dizer, um acervo, certo montante de dinheiro, ela acha que ela domina o mundo, que ela compra tudo. Não é assim. O dinheiro não compra tudo. Agora, outra coisa, o dinheiro também não cura as pessoas para elas não terem doença, não. Agora, você vai ver, nesse aspecto, no capitalismo selvagem que nós vivemos, certas doenças, por exemplo, que atacam todo mundo, elas são mais investigadas, porque eles dão dinheiro para os parentes do cara que está doente. Já aquelas doenças que só atacam gente mais despossuída, não tem. Eu sempre comparei, por exemplo, o câncer. O câncer está em todo mundo. Então é muita gente pesquisando o câncer desde que ele apareceu. O fogo selvagem já não é assim. Você está entendendo? O fogo selvagem, como ataca só aquela pessoa pobre, não há desenvolvimento do processo. Durante muitos anos eu clamei isso com tudo que é gente, autoridade, falei, comparava uma coisa com outra, mas é a maior dificuldade que tem. Então você vê o dinheiro funcionando na área da saúde. E até hoje o pênfico foliáceo, que é o fogo selvagem, ainda tem problema. Não há muito dinheiro, subsídios do governo, etc., para estudar o fogo selvagem. Entendeu? Na época que eu estudei medicina, então, era totalmente obscuro o negócio. Eles acharam que podia ser a capivara, o outro achava que era um processo de vegetal no campo. Algumas coisas nesse sentido, mas tudo está faltando fazer pesquisa. Mas não davam dinheiro para isso. Agora, o câncer, qualquer bobaginha, o Aveloz, por exemplo, falaram tanto em Aveloz, que é a desgraça pelada. A desgraça pelada tinha aqui, até mandei cortar tudo, porque aquilo é um perigo, vai no olho, pode cegar a pessoa e tal. E o Aveloz foi usado durante muitos anos como coisa para curar, etc. Eles acham que cura o câncer. Até hoje ainda falam nisso. Então, tudo que você pensar, se você olhar em torno de você, tudo que tem por aqui, eles já usaram, falaram que aquilo servia para curar o câncer. Para ganhar dinheiro, que é o subsídio, porque para câncer eles dão dinheiro. Você está entendendo como é que é? Então, doença que ataca rico, tem subsídio. Doença que só ataca pobre, não tem subsídio. Então, essas ficam para trás. Agora, por exemplo, eu estou vendo aí que é uma doença que ataca pobre, que agora está atacando todo mundo. Possivelmente eles vão estudar mais. É o negócio do açaí, que descobriram que no açaí está aparecendo uns germes lá que são perigosos. Tem um mosquito, né? Vários tipos. Então agora é capaz de levar isso mais a sério, porque aí vai pegar todo mundo.
não pegam, não mexam, não usem açaí, esquece isso. Isso aí é um perigo. Quando o negócio fica contaminado assim, isso aí vai longe. É igual H1N1. Você está entendendo? É vírus. Obrigado. Uma reflexão sobre o que você falou ontem, sobre o estudo do parapsiquismo, que leva a pessoa a preencher a sua intraconsciencialidade e com os aspectos multidimensionais. Então, tomaria conta da nossa vida. Mas, por outro lado, nós temos essa ancoragem intrafísica, nós temos essa vida aqui para tocar e interagir. Sim, mas a ancoragem é bobaginha, né? É coisa pequena. O que interessa mesmo é o futuro da pessoa. Se a consciência pensa no futuro dela, ela vai dar valor para a essência e não para a moldura. Sim, mas eu digo assim, como é que fica mais na questão assim, do nosso dia a dia? Como é que olhar se todos mexe? os detalhes para você ficar livre disso. Sim, mas eu digo Quanto mais você souber os detalhes da sua vida do dia a dia, mais você entender aquilo, menos problema você vai ter com aquilo. Então aquilo vai ocupar menos tempo seu, menos espaço mental. Sim, mas a questão é assim, até que ponto essa questão do parapsiquismo, não parapsiquismo propriamente dito, mas os aspectos multidimensionais, qual seria assim a equação de permitir que isso tome todos os aspectos da nossa vida? Teria assim uma questão de ver a cronologia, a pessoa acronêmica. vai chegando um certo tempo que ela começa, um certo ponto, que ela começa a dominar pelo parapsiquismo tudo que acontece com ela. Aquilo daí a pouco domina a vida dela toda. Você que me conhece está na intimidade da minha vida. Você não acha que o parapsiquismo é que domina a minha vida? Sim. Sim, mas a questão é o que eu estou tentando Agora, ver é a trajetória. Agora, eu sei muito mais que aquilo que eu já escrevi, aquilo que está nos livros. O problema é meu. Mas, olha, assim, eu estou tentando entender essa trajetória, porque isso a não é de hora para outra. É vivência. Pouco a pouco a pessoa chega lá. A maioria ainda é tudo casca grossismo, é o casca grossa. Já tem muita coisa. Por exemplo, estado vibracional. Que eu desejaria se eu tivesse mais dinheiro, oportunidade e condições, o que eu ia trabalhar com o estado vibracional. Aquilo que eu fazia antes, um ou outro, assim, às vezes dá resultado fantástico, uma hora para outra. Eu trabalhei até com gente do exterior e aqui no Brasil, gente que veio aqui. Você trabalhar e mostrar que o estado vibracional, a energia da pessoa que importa. A coisa mais importante é que essa vida é energética. Se a gente consegue comprovar isso para aquela pessoa em particular, é que dá trabalho. Isso vale a pena. O povo chegava a colocar perto de mim, para eles viverem junto comigo. No mínimo 2 dias. No terceiro dia, a gente deflorava a pessoa parapsiquicamente. Mostrava o que era. Agora, eu só fazia isso quando os operadores falaram, não, esse aí vale a pena. Tem muita gente que deu resultado. Entende? Agora, o que eu vejo, isso é que é o trabalho mais sério. Fenômenos, conversa, debate, eu acho tudo isso secundário. A coisa mais séria é a pessoa entender o problema da energia na vida dela. Se ela entender, você é capaz de julgar a energia pela sua vontade, que a sua vontade ela materializa através da energia, ela funciona à distância, e ela melhora, ela altera, ela reformula. Isso é o mais importante de tudo. Valdo, você sempre fala dos seus pares extrafísicos, né? Vamos dizer, das consciências que trabalham com você e de gabaritos, vamos dizer, similares e afinidades e tudo mais. Quando você programou essa ressoma para essa vida, você sabia que não teria pares intrafísicos? Do mesmo gabarito? Pares intrafísicos, assim como você tem pares extrafísicos. Né? Consciências que trabalham no mesmo gabarito, no mesmo nível. Isso muito mais do que isso. Pois é. Mas sempre tinha o processo da esperança com o passar do tempo do povo aparecer. Pois é, como é que é isso? Dependendo do clarim, do heraldo, do arauto. A minha boca no trombone. O que é que eu estava fazendo? Meu trabalho. Eu poderia chamar vocês ou não. Na verdade, vocês vieram. Agora, é lógico que eu fiz um chamamento. Se não tivesse feito, você não teria feito. Ok, mas nós viemos, mas nós não somos do mesmo nível. São. Não somos, Walter. Feliz ou infelizmente, vocês são. Não vem para cá. É uma pena a gente ter que falar isso em função de vocês. E nós somos do mesmo nível. Todo mundo tem dor de barriga. Não, Waldo, olha só.
que a gente está querendo colocar... Todo mundo tem piriri de vez em quando. Preservadas as diferentes gradações, né? A gente reconhece que nós temos a nossa participação, mas eu estou falando no seu nível. Assim como, por exemplo, você tem o convívio com as consciex, que são consciex dentro do seu nível, aqui, nessa vida na Terra, nessa ressoma, você já sabia que não teria consciexes que teriam um nível similar ao seu, que pudessem dialogar com sims, que pudessem dialogar com você hoje do mesmo jeito, com as mesmas experiências ou similares. Existe só um porém aí que você ainda não pensou, que eu quero clarear. Você não fica pensando que o Zéfiro só tinha gente no nível dele, sim, eu sei que sim, que ele estava fazendo. Não, eu entendo. De vez em quando ele encontrava com o povo daquele nível para mais. Mas a maior parte do tempo era gente mais embaixo. Agora veja, aqui era a mesma coisa quando eu vi. A maior parte você tem que ver de você para baixo. Agora a turma que chega no seu nível para cima, isso é sempre exceção e é uma minoria. Seja lá ou seja aqui. Quando você diz uma então minoria... vamos entender como é isso. Quando você diz que é uma minoria... você acha que existem pessoas como você, vamos dizer assim, ou capazes de ter experiências parapsíquicas nesse nível na Terra que nós desconhecemos? Ou não? Como assim? Não estou entendendo. Ressomadas. Ressomadas. Você acha que existem pessoas que têm o mesmo nível... Elas não se apresentam. Pois é. O problema todo é esse, elas não se apresentam. Então, agora, uma coisa séria. O problema de convívio e companhia não é bem das companhias para você, é de você para as companhias. Eu tenho sempre a turma do meu nível comigo, porque eu faço o ambiente para isso. Agora, o processo de dimensão, para mim, não tem tanto valor. A hora que chegou nesse nível, que a multidimensionalidade já acabou. Tá, então só para... Eu estou sempre com o meu povo. Eu sei. Vocês estão no meio desse povo. Sim. Então deixa eu só entender aqui. Então, existe a possibilidade, existem pessoas como você, mas que não se apresentam aqui, intrafisicamente. Inclusive, tem uma que um dos meus amparadores, há muitos anos, falou, que numa das palestras que eu fiz no Nordeste, tinha um serenão sentado na plateia. Somente os serenões, então? Eu não sei quem é, não vi nada. Não fiz pesquisa, porque já que não falaram o que era, eu não vou ciscar para criar. Não sou bisbilhoteiro extrafísico na história. Sim, é que... Agora, veja, eu admito que isso tenha acontecido. Entendo. Veja, você fala... Agora, eu ainda perguntei. Ele fez alguma pergunta, eu falei, não falou nada. Entrou mudo e saiu calado. Agora você fala, por exemplo, da ressoma na China, que é uma ressoma de grupo. Então, é nesse sentido que eu pergunto, entende? Quer dizer, essa próxima ressoma na China vai ser uma ressoma de grupo, provavelmente, com um nível mais equitativo entre essas consciências que vão ressomar. Mas, isso vai ser inédito, Valdo? Essa turma de grupo já tem aqui, né? Muitos de vocês que eu encontro é do grupo que eu tratei para fazer essa vida. Sim, eu entendo. Sim, a gente sabe disso, mas... Agora, outra coisa também. Exatamente. Tem umas coisas diferentes que eu vim fazer nessa vida. E é diferente para mim, é diferente para vocês, é diferente para a própria Terra, falando francamente. Consciência para consciência. Então, olha só. Então, isso tudo... A gente está apenas lançando um processo que vai continuar. Tá. Outros nesse nível vão ter que aparecer da agora para frente muito melhor do que eu. É o caminho. Então, assim, agora, a Reotex faz parte disso. Nessa implantação, você tem uma condição de verticalidade, como a Adriana estava colocando para ficar mais claro, de verticalidade maior dentro dos níveis evolutivos, e na próxima ressoma já vai haver uma melhor horizontalidade. Em consciências mais... Vamos fazer uma abordagem diferente. Fala. Nessa vida nós temos um oásis desse tamanhozinho. Na próxima vai ficar desse tamanho, o oásis. Tá bom. Oásis. Você já vai entender isso. Então, por exemplo, qual o nível da CCCI hoje? Quantas milhares de pessoas a gente pode colocar dentro da CCCI grandona? Na próxima vai ter muito mais gente.
Isso é que é importante. Agora, nós temos que melhorar a qualificação disso. Melhorar a qualificação do grupo, melhorando a qualificação de cada um. E cada um dando exemplo, né? É o processo do regime do exemplarismo pessoal. Ok. Agora, essas coisas todas, nós vamos conversar isso hoje sobre um assunto que mexe com você. Você vai ver daqui a pouco. Oportunamente. Professor, sim. Aqui no B, à sua direita. Eu tinha aqui 3 perguntas. A primeira, o senhor vai desculpar, mas por que o senhor nomeou esse verbete ancoragem consciencial externa e não ancoragem consciencial intrafísica? Só para eu entender como é a forma de pensar na escolha do título. Faz uma relação com as outras ancoragens. Sim, eu fiz. Pois é. Vamos lá, exatamente. E ficou claro para você? Né? Aqui, ó, íntima. Íntima é mental somática. Íntima, pois é. Extrafísica e externa. A externa é o contrário da íntima. É mais contrário da íntima do que da extrafisicologia? Agora veja, está certinha e é muito melhor do que colocar intrafísica. Por quê? A íntima também é intrafísica. Também é intrafísica. Eu pensei agora a externa não. A externa não é nem íntima, nem o processo extrafísico. A externa é a parte propriamente dita material. O senhor chegou a colocar a coragem consciencial intrafísica na sinonímia. Se eu fosse falar, é por isso que eu falo para você, intrafísica é uma coisa, o processo externo é outra coisa, e por aí cada um desses é diferente. Agora, o que interessa mais a mim é a definição. Não. Olha a definição, que é aí que manda, né? É só porque às vezes a gente está, até no curso, né, da bibliotografia, a gente tem Mas olha, tem lógica para você esse processo, eu falando isso aí, a parte externa, ela é muito mais séria. Mas é porque, sei lá, para mim, eu percebo, no meu caso, eu sou muito ancorada no intrafísico. Pois é, mas o seu íntimo está aí. O seu íntimo aí, no intrafísico, tem uma conotação de íntimo. Na externa, é externa, está fora do seu íntimo, é a parte da parte física. Mabel, você não entende? O negócio é óbvio. Agora você veja, eu costumo escolher as palavras até o último. Isso que eu estou querendo até o último fôlego, tudo que eu posso. Tá. Isso aí está muito bem escolhido. Tem que arranjar outra abordagem. Essa aí não cola. Não, eu estou perguntando para essa não engole o que eu fiz. Tem que arranjar uma melhor. Mas você entendeu agora, né? Sim. A externa. Mais ou menos. Íntima e extrafísica. O professor Valdo. Eu não terminei ainda, posso terminar? E o que eu queria colocar é em cima dessa questão, pode ser? Sim, claro. Pode, a gente não está cobrando nada. Você está cobrando alguma coisa? Não. Pode. Pode. Então, professor Valdo, eu também pensei, assim como a amigo, e quando chega na página 36, polimiologia, aí tem a questão do polinômio holossomático, tá, tudo isso aí, e depois tem embaixo o polinômio que eu considero mais intrafísico, e o de cima eu considero extrafísico. Não, poderia estar correlacionado? Não, o polinômio holossomático, soma, energossoma, psicossoma, mental somático, é o holossomático. Sim. Ele é o completo, ele é o total. Agora, esse outro polinômio, corpo, casa, comida, condição, companhia, carreira e currículo, é o da vida humana propriamente. Mas o primeiro, ele não é mais íntimo. E o segundo, ele é extra. É nesse sentido que eu quis interferir ali na questão da minha. Pode ajudar isso aí que você está falando. Mas agora o que eu quero, eu afirmo e volto a dizer. O processo, quando eu falo aqui, uma ancoragem consciencial extrafísica. Está tudo claro, ninguém vai criar problema. Então, é extrafísico. Tem nada a ver com a parte física. Ancoragem consciencial íntima. É dentro da consciência. Não tem nada a ver com a parte física. É dentro da consciência. Agora, quando eu falo
A ancoragem consciencial externa é só fora da consciência. Tudo tem que ver com a parte física. Isso aí, gente, está óbvio. Se uma pessoa não entender isso, está danado. Você entendeu agora, entendeu? Na verdade, eu fiquei com mais dúvidas. Mas eu que tô tinha danada. colocado na sinonímia, né? A ancoragem, na sinonímia de hoje, está ali a ancoragem consciencial intrafísica. Então, por isso que fixação gerou mais dúvida pra orgânica, mim. fixação somática, ancoragem consciencial intrafísica. Olha lá, eu dei em homenagem a você. Isso acabou gerando mais dúvida em mim. Para ajudar, né? Tá. Para ajudar. A segunda Mas pergunta- eu não coloquei isso como titular, porque não é. Não, eu percebi. O ideal é o externo, porque senão cria mais problema ainda. Explicitando isso tudo, já tem problema, você pensa bem se tivesse deixado. Ia dar mais. Né? Mas então, por exemplo, uma pessoa como eu, que eu me acho muito ancorada intrafisicamente, mas eu não me acho tão ancorada ao externo. O que é que me faz ficar tão presa? Você está ancorado na sua parte íntima. É essa coisa da É a personização íntima, que você não tem que para? estudar, é a íntima, que a gente já estudou. E o que a aqui. gente pode fazer para melhorar isso? Parar de Fazer a pensar? assistência que você está fazendo, você já está no caminho. O processo é interassistencialidade, é sair do edão. Aí é que entra a ancoragem consciencial extrafísica. Porque Isso aí não é Às fácil. vezes eu acho que pensar demais me joga mais para dentro do que para fora. Não sei. Agora, ó, a pior coisa que tem é quando a pessoa tem a ancoragem íntima baseada na matéria. Pensa nisso. Essa é a pior delas. Por quais motivos holossomáticos e ou holoconscienciais as doenças autoimunes, como a tireoide Hashimoto, acontecem? É algum tipo de ajuste do holossoma? É processo de energia, né? Distúrbio. É aquilo que eu chamo de pertúrbio paragenético. Os judeus não acumulam karma negativo devido à forma como lidam com o dinheiro, desde que o mundo é mundo? Pergunta para eles. Está na cara, né? O negócio é a gente ver, mas é um negócio bravo. Outra coisa, eles têm melhorado muito. Antigamente, eles só enterravam um cara que morreu, quer dizer, o cadáver, colocando uma moeda de ouro embaixo da língua para abrir o caminho. Então, eles compravam o processo extrafísico. Atualmente, parece que eles não estão fazendo isso mais. Parece que tinha gente que queria ver onde é que estavam os cadáveres para pegar a moeda de ouro. Mas isso é da história, todo mundo sabe disso. Outra coisa, a tradição judaica tem mais de 5 milênios. Pensa bem nisso. É a coisa mais antiga que tem por aí afora. Vocês não têm nada tão antigo igual os judeus. Tá certo? Vocês que são aqui de Porto Alegre, certo? Tá certo? Professor. Quer dizer, os gaúchos estão bem por baixo, em matéria de tradição. Eles pensam que o Brasil só tem 500 anos, é 1/10 da vida dos judeus. Isso que o senhor respondeu antes para o Everton. O ideal, então, seria nós utilizarmos uma técnica de análise da essência de tudo, da essência proexológica em todas as áreas, a todo instante. A essência evolutiva, seria melhor falar, ou cosmoética. Ou seja, tentar trazer uma visão geral e focar realmente no que é essencial, até onde a pessoa E consegue dá prioridade. alcançar. Dá prioridade. É por aí. Eu confio em você. A gente precisa de uma visão para isso, mas ficou claro. Professor, eu queria também que o senhor aprofundasse esse antagonismo na página 36, em antagonismologia, o último antagonismo. Antagonismo, superfixação intrafísica, a consciência trancada e a consciência contínua. Isso. você Ainda relacionado a essa pergunta. Então, qual é o momento que essa superfixação intrafísica, né? É quando a pessoa é completamente é aquela pessoa que é totalmente materialista. fechada, robotizada, totalmente materialista, casca grossíssima. Você está entendendo? Ela não sai do corpo, ela não admite nada disso, ela só pensa naquele momento e só pensa, vem a nós, vem a mim. Só pensa no peixe dela, mais ninguém. Não quer saber de ninguém. Tá. E por que o contraponto foi a consciência contínua?
A consciência contínua é porque a pessoa sai da consciência trancada. A trancada é aquela que faz projeção. A contínua é aquela que faz totais projeções. É um antagonismo total. Uma pessoa que sai do corpo com lucidez e admite isso, acabou o materialismo dela. Acabou o trancamento da vida dela. Ela não é mais consciente trancada. Ela é uma consciência já como consciente. Por isso que eu falo, a projeção consciente abre tudo. Entende? Esse é o caminho. Agora, mais uma pergunta sobre isso. Certo. Lá na mesma página, em teoriologia, o senhor fala da... A teoria da série X a partir de fixações temporárias. Certo. Essas fixações temporárias, elas são por momentos específicos? É isso que o senhor quis se Não, é a referir? vida sua. Nessa vida, o que você está fazendo? Na vida anterior, o que você fez? Na próxima, o que você vai fazer? Tudo são fixações temporárias. Quer dizer, você vai estar como? Você está como? Agora, você nunca deixa de ser o que você é. Agora, aqui, ó, eu fui falar, acharam até ruim aí, fizeram muita pergunta. Eu estou Valdo, mas eu sou Zéfiro. O que você acha? Explica bem isso aí. Tá certo? Fala. Aí tem uma aqui. Eu não sei se alguém já perguntou, como é que você avalia a família nuclear como âncora consciencial externa? Assim, do que tem de bom e do que tem de ruim. Olha, o que tem de bom é que você não tem mesmo outro jeito a não ser ter uma família nuclear. Ninguém aparece aqui sem isso. Então, relaxe e aproveite enquanto puder. Relaxe e aproveite. Não tem outro jeito. Agora, quando você puder, ajude todo mundo para você ficar livre deles e pegar outra família. Então, é a mudança da árvore dentro do pomar evolutivo. A pessoa não pode ficar só numa árvore, a árvore genealógica. Então, o pomar genealógico tem que ser modificado, tem que haver renovação. Na verdade, assim, nesse aspecto é bem positivo, não é uma possibilidade, essa oportunidade que você tem de acertar coisas passadas, né? Sim, sempre é positivo. E para a pessoa também é uma referência. E a gente precisa mesmo de renovar. E uma referência também, para você não se sentir sozinho. Por exemplo, uma boa parte das consciências que elas ressomam na mesma família, ou seja, na mesma árvore genealógica, você está entendendo? Na mesma família nuclear e aquilo vai caminhando, quase sempre esses casos é porque a pessoa está devendo muito. A consanguinidade. Ela está muito enrolada, que não está fácil de melhorar a recomposição da interprisão. Quando é consanguíneo, que você diz. É uma ilusão pensar que você ficar na mesma família, que sempre é uma coisa muito positiva. Nem sempre. Varia muito. Se você sair de uma família nuclear, às vezes, aquilo já é uma demonstração que você saudou alguma coisa, limpou alguma coisa. Agora, se você continua lá dentro, uma das interrogações é, você continuou, é para ajudar mais ou porque você precisa de mais ajuda? Sim, e você diz isso sob o ponto de vista multi-existencial. Se o processo é a mega fraternidade, tem que haver renovação o tempo todo. Sim. Se ficou só com o mesmo grupinho, é uma coisa. Né? Até porque a interprisão continua, né? A interprisão continua, né? O gueto do clã, o clã do gueto. Agora, dentro da perspectiva de uma vida só, uma certa fixação é positiva, claro. Não, é inevitável, né? A fixação. Agora, a fixação, a gente não precisa pensar muito nisso, porque a vida exige, não tem outra saída. Professor, quando há muito entrosamento entre esses membros da família, isso significa que eles já viveram muito tempo juntos? É lógico. É isso, né? Então, significa que está mais... Toda afinidade tem mais rapport. Mas isso necessariamente é um lado mais patológico ou pode ser positivo? Ponto de interrogação. Cada caso os caras têm que estudar. Por exemplo, tem uma afinidade enorme. Capo de tutti capi. Então você é capo, o outro é capo, o outro é capo. Todo mundo é macho. Mas gosta do outro, meu.
beijam. Você já viu como é que são os mafiosos? Beijam. E outra coisa, chora na hora do enterro. Entende? E o enterro foi o outro parente que mandou matar, aquele negócio todo chorando. É isso. Olha, estudar os italianos, principalmente da Sicília, é a maior demonstração de psicossoma que tem na Terra. A gente vê tudo com os mafiosos. Eu já não tolero esses filmes. Eu não vejo filme de mafioso há muitos anos. Não dá mais. Porque tudo que você pensa, eu já sei, né, que pode acontecer. Tem novidade. O mundo dentro, a cabeça é tão pequena. É por isso que eu acho. O cara me perguntou, mas Valdo, você fala nesse negócio dos caras que são os testudos que derrubam a porta de aço com a testa. Quem são esses caras? Para citar na cara que são mafiosos, né? Não tem cabeça. Tem uma coisa puxa a outra, né? Você já viu isso? Tem no cinema. Tem aquele filme do Zigometti, Psicométrico, aquele povo todo que tem aquele que é o El Mondo Cane. Você lembra disso? El Mondo Cane. Lá mesmo eles mostram esse negócio dos caras derrubando a porta. Aquilo tudo é real. Aquele filme sumiu. Parece que tinha gente até da Itália, né, que aquilo estava contra eles. Né? A gente não vê esse filme mais. Il Mondo Cane. Você já viu esse filme? Eu já vi. Qualquer coisa procura na internet, que às vezes tem para vender, vale a pena ver. Para ver os excessos das loucuras da vida. É lá que tem a corrida de touros, aquele negócio todo, o povo um atrás do outro, essas bobagens todas que tem. Il Mondo Cane. Professor, fazendo uma comparação das etnias, né, do árabe com o italiano, qual seria que tem mais bobagem, na sua opinião? Os árabes atualmente estão eles prometem. Por causa do belicismo, né? Pelo seguinte, não os árabes, mas os muçulmanos. O negócio da gestante bomba. Isso aí é terrível, né? Eu acho que ganha dos italianos. Gestante bomba, eu acho que é difícil ganhar disso, hein? Em matéria de loucura. Loucura de fanatismo religioso. Arranja uma coisa pior que isso. Pior que isso seria genocídio. Agora, os italianos não são muito disso. O italiano não é muito de guerra, né? O Mussolini entrou lá, ó, deu no que deu. Você viu no que deu? Eles não são. Eles falam muito, tem aquele negócio todo, mas não são muito dessas coisas. Agora, por exemplo, estourar o corpo com um rebento dentro, quer dizer, pensa bem no negócio, é uma gestante bomba. Isso aí é uma coisa para se pensar. Terrível. Arranja uma coisa pior, depois você me fala. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 65 assinaturas no nível de presença, 23 perguntas presenciais, 26 perguntas online, 34 votos presenciais e 6 votos online. Os recados de hoje: o Alex com o curso Prática da Tridotação na INVEX e o João Paulo sobre o curso com 5 Cobaia. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los a participar do curso Prática da Tridotação na INVEX. Trata-se de uma imersão para o desenvolvimento da intelectualidade, do parapsiquismo e da comunicabilidade dos alunos. São ao todo 32 horas de atividades, dentre elas a leitura heterocrítica de uma grande personalidade, o Leonardo da Vinci. O curso será realizado entre o dia 20 e 23 de janeiro, no Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse o site da Sinvex. Obrigado. Boa tarde a todos. Vim falar em nome da Conscius sobre o curso Consim Cobaia do Conscienciograma, que vai ocorrer aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu, nos dias 13, 14 e 15. Agora, no sábado, domingo e segunda-feira. Lembrando que segunda é feriado. O curso tem 11 vagas. Todos os participantes vão participar do Consim Cobaia. E o valor é de R$ 150. É uma oportunidade da gente abrir o nosso laboratório consciencial, a gente poder fazer heterocrítica, a gente poder receber heterocrítica. É um ambiente de interconfiança, onde vão ter conscienciômetras trabalhando
em todos os campos, podendo orientar. A gente vai ver como é que funciona a técnica do Consim Cobaia. A gente vai entender como analisar o conscienciograma, fazer a nossa autoanálise do conscienciograma, vai aprender um pouco mais sobre conscienciometria e como a gente pode usar o conscienciograma para fazer uma autoanálise e também para fazer heteroanálise em cima dos conscientes cobaias. Então, as inscrições estão abertas, começa agora, nesse sábado, o preço, mais uma vez, é R$ 150, pode ser parcelado. Tá? E quem não puder participar agora, às vezes o teletertuliano que vem para o CAEC no final do ano, a gente vai ter mais um Consim Cobaia no dia 4 de dezembro, sábado, 4 de dezembro. Então, quem vier para o fim de ano, passar o fim de ano no CAEC, 4 de dezembro, um outro curso Consim Cobaia. Só que nesse, ele dura uma tarde e não são todos os participantes que vão ser Consim Cobaia. Então, são 10 vagas para 3 Consims Cobaias. O valor é mais barato, é R$ 60, esse de dezembro. E agora, desse fim de semana, no sábado, é R$ 150. Mais informações no CAEC. Obrigado. Amanhã teremos o verbete aula terapêutica, eleito com 12 votos, a especialidade taristicologia. Obrigado a todos, uma boa tarde.